Imagine só, o mercado de prata vive uma realidade que poucos enxergam, mas que pode mudar tudo num piscar de olhos. Não temos acesso a segredos sobre novas aplicações revolucionárias para o metal, mas os números não mentem, e eles revelam um desequilíbrio que não pode passar despercebido. A demanda anual gira em torno de 800 milhões de onças, impulsionada por setores como fotografia, indústria e joalheria. Do outro lado, a produção mal chega a 500 milhões de onças por ano, embora esse volume deva crescer nos próximos anos. O detalhe crucial? A maior parte dessa prata não é extraída por si só, mas como subproduto da mineração de ouro ou cobre. E aqui está o ponto-chave. Se você é minerador de cobre, pouco se importa com o preço da prata quando o que realmente interessa é o valor do metal principal. Ou seja, a oferta não reage como deveria às oscilações de preço. Some-se a isso cerca de 150 milhões de onças provenientes da reciclagem, boa parte ligada ao setor fotográfico, e o cenário fica ainda mais claro. Nos últimos anos, houve um déficit anual de aproximadamente 150 milhões de onças, um buraco que foi sendo preenchido por estoques existentes que já foram vastos, mas agora estão se esgotando. Ninguém sabe ao certo quanto sobrou, mas uma coisa é certa: as reservas diminuíram drasticamente. Isso significa que o preço atual da prata não reflete um equilíbrio real entre oferta e demanda. E quando o mercado está tão desbalanceado, algo precisa ceder. Seja a produção, seja o consumo, seja o próprio valor do metal. A história mostra que a prata sempre foi manipulada, de uma forma ou de outra. Lembra-se daquela velha proporção de 60:1 entre ouro e prata? Uma ideia que remonta até Isaac Newton, mas que na prática, nunca passou de um mito com ares de tradição. Em 1934, o governo americano entrou em cena com a Lei de Compra de Prata, fixando um preço artificialmente alto quando a demanda era mínima. O resultado? O Tesouro acumulou 2 bilhões de onças, o equivalente a 10 anos de consumo na época. Anos depois, nos anos 1960, o mesmo governo manteve o preço congelado em $1,29, enquanto os estoques minguavam. Quando finalmente abandonaram o padrão prata, o metal disparou. Foi a última grande alta antes dos irmãos Hunt, que ao tentarem controlar o mercado, acabaram inundando-o com barras derretidas de moedas antigas, criando um novo desequilíbrio. Agora, o quadro se repete. Os estoques estão se esgotando, a produção não acompanha a demanda, e o preço atual simplesmente não sustenta essa equação. Não é questão de se, mas de quando o mercado vai reagir, e quando isso acontecer, a correção não será pequena. A oferta é rígida porque depende de outros metais e a demanda, por sua vez, é pouco sensível a variações de preço. Juntando esses fatores, qualquer ajuste tende a ser brusco. Claro, não estamos falando de uma aposta que vai definir o futuro de ninguém. É um movimento calculado, uma oportunidade que aparece uma vez a cada algumas décadas e que, no nosso caso, ocupou apenas uma fração dos recursos disponíveis. Não queríamos repetir os erros do passado, então evitamos comprar em volume suficiente para abalar o mercado. Mas gostamos do que vimos, um ativo subvalorizado com fundamentos sólidos e um potencial de alta que poucos percebem. E convenhamos, há algo de fascinante em observar como o metal tão presente no nosso dia a dia, nas fotos que tiramos, nos eletrônicos que usamos, nas joias que admiramos, pode esconder uma dinâmica tão complexa. É um lembrete de que, às vezes, as melhores oportunidades estão onde ninguém mais está olhando. E se há uma lição nisso tudo, é a paciência. Esperar décadas por um momento certo, usar apenas uma pequena parte dos recursos e mesmo assim fazer a diferença. Afinal, não é todo dia que se encontra um desequilíbrio tão claro e tão negligenciado quanto esse. E o que realmente chama a atenção é como esse metal, tão presente em nossas vidas, pode guardar um potencial tão subestimado. A prata, por exemplo, sempre esteve fora de equilíbrio não por acaso, mas por uma combinação única de fatores. Havia e ainda há quantidades imensas dela acima do solo, acumuladas em joias, eletrônicos e até em aplicações industriais que, em momentos de escassez, poderiam ser redirecionadas para o mercado. Foi assim nos anos 1980, quando os irmãos Hunt tentaram controlar o preço, e poderia acontecer novamente. Mas o que torna a prata ainda mais fascinante é sua natureza quase paradoxal. Ela é produzida em abundância, sim, mas raramente como produto principal. A maior parte vem como subproduto da mineração de cobre, chumbo e zinco, o que significa que aumentar sua oferta não é tão simples quanto abrir novas minas. É um jogo de paciência, de esperar que a demanda ultrapasse a capacidade de suprimento, e quando isso acontece, o ajuste é inevitável. Eu via isso com clareza.
E como costuma acontecer com ideias óbvias demais, fui cedo demais. Vendi antes do movimento que imaginava, e hoje não temos mais prata em carteira. Não foi um grande negócio, mas também não foi um desastre. Afinal, commodities têm suas armadilhas. Elas não geram fluxo de caixa, não pagam dividendos, não crescem enquanto você espera. Você aposta no preço e o preço, como sabemos, é imprevisível. Não é como uma ação, onde os lucros se acumulam com o tempo. Com a prata, ou com qualquer outra commodity, você está sempre dependendo de que o mercado reconheça seu valor antes que seja tarde demais. E essa é uma lição que vale para tudo o que fazemos. Já tivemos petróleo, por exemplo. Não ganhamos fortunas com ele, mas também não perdemos. Ou melhor, eu perdi menos do que poderia e você, Charlie, ganhou mais do que admitiria. Porque, convenhamos, temos o hábito de exaltar nossos erros e minimizar nossos acertos. Mas a verdade é que, no fim das contas, temos mais histórias para contar do que motivos para ficar em silêncio.